Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Carol e esse vídeo é continuação da parte 1 do massacre em Realengo que eu botei ontem. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui e você olha esse vídeo primeiro. E agora a gente vai falar um pouco sobre a motivação e sobre os aspectos psicológicos do autor. Depois que o massacre aconteceu, era hora da polícia tentar entender quem era esse autor, o que ele queria, por que ele fez isso, qual que era a motivação por trás de um crime tão horrendo. A polícia foi então até a casa do Wellington e eles encontraram um lugar sujo, descuidado, com lixo, com panela de comida no chão, com um computador que ele tentou destruir, ele tentou botar fogo em 2 computadores que ele tinha na casa e também alguns vídeos gravados. E agora começa a confusão. Nos vídeos, que são bem fáceis de achar aqui na internet, no YouTube mesmo, o Wellington fala sobre a luta dele e dos irmãos contra pessoas cruéis e covardes que se aproveitam da bondade, da inocência e da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. E essas palavras são literalmente o que ele fez no momento que ele praticou o crime. E aquilo que ele disse que ele estava lutando contra é literalmente o que ele acabou fazendo com as crianças da escola Tasso da Silveira. Nos vídeos a gente também vê que o Wellington sofreu muito com bullying, que ele foi vítima do bullying enquanto ele estudou na escola Tasso da Silveira. Tanto nos vídeos do Wellington como em algumas outras fontes de pesquisa, eu encontrei que os meninos que estudavam com ele riam, batiam, xingavam, botavam apelido. Eu encontrei até algumas fontes dizendo que botavam o Wellington, ele tinha na faixa de 11 anos, 12 anos, na caçamba do lixo, ou se não, virava ele de cabeça para baixo. E ficavam rindo dele, enfim, praticavam bullying contra o Wellington enquanto ele era criança, pré-adolescente, ali nessa fase. E o que aconteceu durante essa época se estendeu na vida dele. Então, apesar de não ser justificativa o bullying em si, eu vou falar um pouco sobre isso depois, a gente pode ver que ele ficou traumatizado porque ele lembra exatamente de tudo que aconteceu. Nos vídeos ele fala, tem uns 3 vídeos que ele fez antes do massacre, e nos 3 vídeos ele fala sobre o bullying que ele sofreu, sobre como ele foi humilhado por outras pessoas e como isso se estendeu durante a vida dele. Nos vídeos o Wellington também fala com os irmãos. E é triste de ver porque ele tenta fazer parte disso, como se ele fosse um radical islâmico, mas nas pesquisas da polícia não foi possível encontrar nenhuma ligação dele com os grupos islâmicos, nem grupo extremista, terrorista, etc. Então ele fazia parte disso só na cabeça dele. Em algumas fotos que foram encontradas, o Wellington posa com a arma do crime e também vestido de muçulmano, pelo menos essa era a intenção dele. Em um dos vídeos também ele fala que raspou a barba porque ele sabia que a barba chamava atenção, e ele nesse vídeo fala que ele não tem família, ele não tem ninguém para dar satisfação, então ele demonstra que realmente ele cortou os laços, que ele é uma pessoa sozinha no mundo. E em outro vídeo ele fala que é 6 de abril, 7 horas da noite, e ele está se preparando para sair da casa dele e se hospedar no bairro Realengo, perto da escola. E como eu disse, ele fala mais uma vez sobre o bullying que ele sofreu, como isso continua acontecendo. Então ele fala que teve um dia que ele estava no ponto de ônibus e chegou 2 homens maiores do que ele e começaram a rir dele, humilhar, e ele disse que não era diretamente para ele. Eles não estavam falando diretamente para o Wellington, mas ele disse que sente que era para ele, e quando eles terminaram de humilhar, disseram: nada como rir de um idiota. Então a gente vê que ele fica muito ressentido com essas coisas a ponto de ele gravar a situação, gravar as frases, e também inseguro a ponto de achar que o que está acontecendo ao redor dele, e se as pessoas estão rindo ao redor dele, provavelmente estão rindo dele. Mas o Wellington fala também que durante esse período ele é uma pessoa fraca. E ele disse que ele deixou de ser uma pessoa fraca, que agora ele é um combatente. E depois de ele ter virado um combatente, ele se tornou uma pessoa forte e corajosa. Então na cabeça dele, ele é um combatente, ele faz parte do islamismo, e ele é uma pessoa que deixou de ser fraca e agora ele vai ser forte, corajoso e vai lutar contra as pessoas que fizeram mal a ele. Ele diz que admira as pessoas que sofrem com isso, com bullying, com humilhação, e ele fala que elas devem acreditar em Deus, se apegar a Deus e lembrar dele, que ele uma vez já sofreu com isso, ele já foi fraco, mas agora ele é forte, ele é corajoso. Então essas pessoas têm que se apegar nessa esperança de se tornar igual ao Wellington.
Ele fala bastante de Deus e termina o vídeo com amém. É uma confusão, porque ao mesmo tempo que ele quer participar do islamismo, ele fala de coisas da Igreja Católica. Realmente, a forma como ele fala nos vídeos é como se ele tivesse algo muito sério e lógico para dizer. Ele acredita naquilo, mas muitas vezes as palavras dele são desconexas e não fazem tanto sentido quanto ele acha que faz. Na casa do Wellington, a polícia também achou uma lista onde dizia o roteiro dele do dia. Então, o que ele iria fazer da hora que ele acordasse até a hora que ele ia dormir. Ele botava lá a comida que ele ia consumir naquele dia, botava horário de exercício físico e também os horários livres. Essas sessões livres que ele chamava é o tempo que ele ficava no computador, frequentando os fóruns extremistas e procurando sobre armas, esse tipo de coisa. E também, quando o Wellington perdeu a mãe e foi morar sozinho, uma das primeiras coisas que ele fez foi começar a frequentar estandes de tiro. Na mochila dele, eles encontraram também uma carta de suicídio. Então, desde o primeiro momento que ele decidiu cometer um massacre, ele já sabia que ele não iria terminar vivo e que realmente ele iria dar um jeito de cometer suicídio. Nessa carta é outra confusão também, porque ele fala de puros e impuros. Ele separa o mundo onde ele é puro e não sei quais são as outras pessoas que ele considera puras, mas na carta dá de ver que as pessoas que ele considera impuras são pessoas que fornicaram. Ele fala realmente isso, de fornicação, ele usa alguns termos assim. Pessoas que praticaram atos sexuais antes do casamento são impuras. Pessoas que praticaram adultério são impuras. Então, para ele, só pessoas puras podem encostar no sangue dele e no corpo dele. E ainda ele diz como o corpo dele deve ser tratado depois do suicídio. As minhas roupas vão ser retiradas, eu vou ser banhado, eu vou ser enrolado num lençol branco. Eles encontraram um lençol branco também, eu não lembro se foi no quarto do hotel onde ele ficou, se foi na mochila, mas enfim, ele tinha pensado em tudo isso. Então ele realmente achava que ele era uma pessoa pura e que não podia ser tocada por outras pessoas que ele não considerava dignos dele. Todo esse ritual que ele fala, que ele põe na carta, é muito próximo dos rituais que terroristas suicidas falam também nos vídeos que eles fazem. É comum quando um terrorista vai cometer um crime que vai acontecer o suicídio depois, ele deixa um vídeo dizendo como que deve ser o ritual, como deve ser o cuidado, às vezes, com o corpo dele, enfim. O Wellington tentou fazer isso também. Mas é óbvio que o ritual não foi seguido, então o corpo dele saiu do IML direto para a cova e, inclusive, no sepultamento dele ninguém apareceu, nenhum familiar, nenhum conhecido. Foi enterrado e está no mesmo lugar até hoje. Ele tinha pedido para ser enterrado no lado da mãe adotiva dele, mas também esse pedido não foi concedido. Então, na motivação, a gente pode pensar, bom, ele sofreu bullying durante a infância, durante uma parte da vida dele que ele estudou nesse colégio Tasso da Silveira, mas também ele conta que continuou sofrendo bullying, ele continuou sendo considerado uma pessoa fraca. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre o aspecto psicológico dele. Eu já citei o psiquiatra forense Guido Palomba aqui em outros vídeos, e eu vou citar ele novamente, porque eu encontrei algumas entrevistas onde ele falou sobre o Wellington. O Dr. Guido aparece dando entrevistas sobre esse tipo de crime porque é uma das maiores procuras que tem depois de acontecer um massacre, por exemplo, depois de falar sobre um serial killer. A gente fica curioso, porque a gente quer entender o que aconteceu, por que aquela pessoa fez aquilo, por que aquela pessoa cometeu aquele crime e outra pessoa que viveu as mesmas coisas que ela não cometeu e não tá nem perto de cometer. Então, é normal que a gente tente encontrar motivação e também que a gente tente encontrar uma explicação. Nesse caso, eu vi uma das entrevistas do Dr. Guido Palomba que ele fala com toda a certeza do mundo, ele fala de uma forma muito assertiva, que ele acredita que realmente o Wellington tinha uma doença que era a esquizofrenia. Nas palavras do Dr. Guido Palomba, o Wellington era um psicótico, um doente mental, e ele diz que quanto a isso não há dúvida nenhuma. A carta escrita pelo Wellington mostra uma ruptura com a realidade.
Naquele momento que ele faz o distanciamento e que ele separa dois mundos, o mundo dos impuros e o mundo dos puros. Ele mostra uma ruptura com a realidade, com outras coisas que aconteceram também, outras coisas que o Dr. Guido pôde ver, tem bastante indicativo de que o Wellington era esquizofrênico. Então a gente está falando de uma doença, esquizofrenia, e a gente está falando que ele era um psicótico. É diferente do psicopata. Nós temos que cuidar com as palavras que usamos, porque muitas vezes a palavra psicopata é usada pelas pessoas de uma forma assim, como se tivesse certeza absoluta. Essa pessoa é psicopata. Vários comentários em vídeos. Eu sei que às vezes a pessoa, ela tá falando por falar, ela não tá diagnosticando ninguém, mas eu já vi pessoas querendo diagnosticar outras, dizendo essa pessoa é um psicopata, essa pessoa é um sociopata. Neste caso, o Wellington, ele é um psicótico, ele não é um psicopata. O psicótico, ele é o louco propriamente dito. Esquizo quer dizer fenda e frênia quer dizer mente. Então, logo no nome da doença que o Dr. Guido falou, nós conseguimos ver a explicação dele sobre a ruptura com a realidade, sobre a fenda, a separação entre dois mundos. E a esquizofrenia é diferente da psicopatia. O diretor do colégio, na época que o Wellington estudava ali, diz que acha muito simplório pôr a culpa do massacre e do crime que ele cometeu no bullying. Eu sei que ele quis tirar um pouco a culpa do colégio ou, enfim, da direção da época, porque também não é assim, né? O bullying não é uma coisa simplória. Mas realmente, pôr a culpa de um crime, de um ato como esse, simplesmente no bullying, o Dr. Guido Palomba, o psiquiatra forense, já explicou também, eu falei sobre isso no vídeo de Suzano, que não é o bullying, não é o xingamento que vai fazer com que alguém cometa um crime. A pessoa, para cometer um crime, principalmente um crime como esse, como massacre, como um homicídio, como requintes de crueldade, a pessoa, ela muito provavelmente tem uma doença mental. Eu falo assim muito provavelmente porque ele diz com certeza que a pessoa tem uma doença mental, mas eu tenho muito medo de falar certeza. Então, eu falo muito provavelmente a pessoa tem uma doença mental. O diretor também fala que averigou a ficha do Wellington da época que ele estudou na escola Tasso da Silveira e não tinha nenhuma reclamação feita por ele, que também é outra coisa, gente, que é muito difícil uma criança que sofre com bullying, que nem sabe, na verdade, às vezes, o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, de ir conversar com o professor e tudo mais. Mas nessa ficha do Wellington também fala um pouco sobre a personalidade dele, que é introvertido, quieto e regular. Então ele era aquele aluno que passava, que às vezes as pessoas nem sabiam que ele estava ali, não tinha muitos amigos, não tinha muitos colegas, não falava muito, era na dele, quieto. Exatamente o que foi falado sobre ele lá no começo do vídeo, que eu apresentei um pouco sobre a vida dele. E o diretor diz que na ficha consta que ele era introspectivo e antissocial. Então, o bullying, ele é um problema que tem que ser combatido. Ele realmente pode deixar marcas e traumas horríveis durante toda a vida da pessoa. Mas isso não é uma motivação para cometer o crime. E isso não são palavras minhas, são palavras de uma pessoa que estuda a mente humana, que é um psiquiatra e que já deu entrevistas falando sobre isso. Mas isso não quer dizer, eu não quero que pareça nesse vídeo também, que eu tô diminuindo o bullying ou a humilhação que uma criança pode sofrer. Muito pelo contrário, eu acho que isso é um tipo de violência contra a criança, é um tipo de abuso, porque o abuso não é só físico, e é um tipo de violência que é muito sorrateira. Então, às vezes a criança tá sofrendo bullying no colégio, por exemplo, e quando chega em casa não conta pra ninguém, fica com vergonha, e aquilo ali vai ficando na mente dela, e pode crescer um adulto com muitas inseguranças, muitos problemas de relacionamento, muitos problemas de comunicação. Na minha opinião, eu acho que o bullying que o Wellington sofreu naquela época da vida e também o que ele continuou sofrendo durante a vida piorou a situação dele. Os traumas sofridos pelo Wellington agravaram a situação, mas o que realmente agravou a situação é ele não ter tido um acompanhamento psiquiátrico, ele não ter sido diagnosticado, porque apesar do que muita gente pensa, esquizofrenia é uma doença que ela não tem cura, mas ela pode ser tratada e a pessoa pode ser reinserida na sociedade. Então, na minha opinião, se ele tivesse sido acompanhado desde cedo e tivesse um tratamento,
o massacre não teria ocorrido. Mas essa é a minha opinião, analisando o que foi falado pelo psiquiatra, as coisas que eu li sobre esquizofrenia. A esquizofrenia é realmente uma doença muito difícil, não só para a pessoa que tem, mas também para a pessoa que convive com o doente. Mas ela também é um grande tabu, não só no Brasil, mas no mundo. Ela é relativamente comum. No Brasil, quase 2 milhões de pessoas sofrem com a doença. Quando a gente fala de esquizofrenia, tem que tomar cuidado para não achar que, pronto, é esquizofrênico, é louco, cometeu por isso, deu, acabou e não tinha o que fazer. Não, a gente tem que falar sobre doenças mentais, a gente tem que falar sobre tratamento, sobre saúde mental e tirar esse tabu, quebrar esse tabu, porque só dessa forma, falando sobre isso e tratando essas doenças cada vez mais cedo, é que a gente pode impedir várias situações horríveis. E como o Dr. Guido Palomba fala, na maioria das vezes o esquizofrênico não comete mal nenhum. Então, gente, vamos pesquisar antes de falar as coisas, tanto sobre psicopata quanto esquizofrênico, sociopata, porque falando, mesmo que você esteja falando só da boca pra fora, porque tu viu alguém cometer vários atos horríveis, coisas que você acha desprezível, aí você fala o que aquela pessoa é, mas isso pode estar prolongando aí uma desinformação, que é o que mais tem na internet. Então, antes de falar, vamos pesquisar, principalmente se for sobre saúde mental. Então, finalizando sobre a motivação, o psiquiatra Guido Palomba acredita que o atirador, o Wellington, era esquizofrênico e ele teve a questão do bullying, mas com todo o resto que ele conseguiu averiguar, e com todas as outras indicações, realmente o maior problema do Wellington é a doença mental e o fato de ela não ter sido tratada. Aí então o presidente Dilma Rousseff decretou 3 dias de luto e ela mal conseguiu falar sobre o acontecido porque ela ficou muito emocionada. O prefeito do Rio de Janeiro homenageou o sargento Sérgio porque, além de ele ter salvado as crianças que estavam feridas, ele também impediu que a tragédia fosse ainda maior. A Tayane, que levou aquele tiro na coluna, entrou numa depressão profunda depois que aconteceu isso. Ela enfrentou essa depressão com a canoagem, porque antes do massacre, a Tayane, com 13 anos, praticava salto à distância e ela esperava ter um futuro no atletismo. Hoje ela é uma menina linda, eu vi uma entrevista dela atual, ela é estudante de Direito e ela comentou algo que realmente me deixou o coração na mão, que foi quando as pessoas falam, nossa, já faz tudo isso, sabe? Faz todo esse tempo que aconteceu o massacre. Por exemplo, semana passada fez 10 anos. E pra ela não faz todo esse tempo assim. Pra ela o tempo meio que parou. Porque todos os dias, quando ela acorda e olha pro lado, a cadeira de rodas está esperando ela. As crianças foram imortalizadas na frente da escola em esculturas de bronze e na quarta-feira, completou 10 anos, um músico tocou Coração de Estudante lá na frente das esculturas em homenagem às vítimas. Algumas das mães das vítimas também se juntaram e elas passam nos colégios fazendo um trabalho de conversar com os diretores, conversar com as crianças, conversar com as pessoas da escola para evitar o bullying e também deixar a escola mais segura. E os 2 responsáveis pela venda dos revólveres foram presos lá em 2011, mas já estão soltos porque um deu 6 meses mais ou menos de prisão e um deu 1 ano e 2 meses, algo do tipo. Um dos responsáveis falou em entrevista que não conheceu o Wellington, que só fez a venda da arma e não gosta de falar sobre isso, não gosta de falar sobre o assunto e também não gosta de ver nada que envolva nenhum tipo de crime e notícia que envolva criança. Uma das sobreviventes do massacre de Columbine, Crystal Miller, que na época tinha 16 anos e ficou embaixo de uma mesa durante o massacre, do lado do corpo da amiga, disse para os alunos da Tasso da Silveira: "Vocês não estão sós, há pessoas que estão rezando por vocês e que os acompanham por todo o mundo." Ela disse que foram anos da vida com muito medo, depressão e traumas sendo tratados. A mãe de um dos alunos dessa escola que fica perto de Columbine conta que essa é a vergonha nacional, que todo mundo na cidade e na região evita de falar sobre o acontecido porque eles sentem muita vergonha, e eu consigo imaginar o porquê. Esse massacre, eu acho que quem tá vendo aqui conhece. É muito difícil uma pessoa que gosta de crimes não conhecer o massacre de Columbine, e realmente o mundo todo vê os Estados Unidos como um lugar onde as crianças vão armados pro colégio e simplesmente atiram em todo mundo.
Inclusive, quando acontece aqui no Brasil, aconteceu em Realengo e aconteceu em Suzano, é difícil não ter alguém falando: nossa, no Brasil, eu não esperava isso acontecer no Brasil, eu tava na escola, mas nem esperava isso acontecer. Enquanto nos Estados Unidos, muitas escolas e muitas crianças já sabem o que fazer se escutarem tiros dentro do colégio. E além disso, algumas pessoas ao redor do mundo tentaram copiar o massacre de Columbine, Suzano, e isso obviamente dá uma imagem horrível para os Estados Unidos e para a forma como eles tratam a violência e o bullying e todo o problema que existe na escola. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo sobre o massacre em Realengo. Tudo que eu falei aqui eu encontrei na internet, em artigos, em vídeos. Na maior parte das vezes, os vídeos eu vi no canal da Maressa Diva. Eu vou deixar aqui o link do canal dela, que ela costuma botar as reportagens que passam na TV. Então, pra mim, foi bom porque eu fui no canal dela e encontrei umas 3 reportagens sobre Realengo e consegui assistir todas. E depois eu fui pesquisando e lendo também um pouco sobre esquizofrenia para falar com vocês e não falar nenhuma besteira. Mas se tiver alguma coisa que eu falei errado, alguma coisa que eu esqueci, ou alguma coisa que, enfim, que vocês não concordam, vocês podem botar ali no comentário, a gente pode conversar sobre o assunto, mas como eu falei no primeiro vídeo, por favor, tenham bastante respeito às vítimas, aos sobreviventes e também respeito comigo, que eu só tô tentando fazer um bom trabalho aqui. É isso, vejo vocês na próxima. Tchau!